Olá, meus amigos, muito boa tarde. Estou aqui mais uma vez para gravar um vídeo, o vídeo de costume, que já virou costume na minha vida. E compromisso, né? Acima de tudo, compromisso. Eu quero primeiro agradecer a Deus, né, por estar vivo, e a você, meu irmão, minha irmã, que tem dado seu like, seu dislike, tem feito seus comentários. Me reclama, Antônio, você faz tudo igual, repete. Não tem como. A gente não pode perder esse hábito, né, esse jeito carinhoso de agradecer o carinho que a gente recebe das pessoas. Sejam até os que não gostam, a gente tem que ter carinho e respeito. Aqueles que não gostaram do meu vídeo, muito obrigado. E você que gostou, muito obrigado e continue, porque você me permite, você me força, você me obriga a cada dia, né, estudar, pesquisar e aprender mais. Ok? Bom, gente, nós estamos diante de uma semana, parece tumultuada, né? Que alguns eventos estão ocorrendo e vão nos obrigar, né, a interpretar esse mundo cão, essa política avassaladora que a gente vive. Bem, eu quero aqui deixar bem claro que eu deixo embaixo o meu e-mail, o meu telefone e também o endereço do meu blog. Qual é a vantagem do meu blog? Você, de segunda a sexta, você lê um artigo e se mantém atualizado. A finalidade do artigo é eu aprender a escrever. Cada dia que eu escrevo, eu sei que estou... Às vezes eu sinto que estou pior, mas não desisto, porque quanto mais a gente luta, quanto mais a gente se esforça, mais aprendizado a gente adquire. Então eu peço que você assista, leia também o meu blog, ok, gente? Bom, esse microfone está me perturbando, você me permite eu baixar ele um pouco, porque está amarrado demais aqui no pescoço. Bom, eu não quero, de certa forma, mais, é uma opção, não vamos dizer assim, pressão, não é medo, não é insegurança. Não, eu quero tentar um vídeo onde eu não machuque especificamente uma pessoa. Seja, porque você é um anti-Lula, você é um anti-bolsonarista. Não quero ser isso. Eu quero ser um estudioso, um analista da Constituição, um analista da política, um analista que pensa o Brasil. Porque todos nós temos que nos preocupar com o nosso país, com a nossa vida, porque a política é o dia a dia, é a nossa vida. Mas me chama a atenção e me entristece, né, há uma entrevista que o presidente Lula concedeu a uma emissora de TV, e que ele diz o seguinte, né, ele quer resgatar, né, a presidente Dilma, né, que foi uma farsa o processo de impeachment dela, que eles querem, porque querem obrigar que a inteligência do povo brasileiro acredite no que Lula está falando. Não, o Lula está faltando com a verdade. Infelizmente. Né? Se ele quer o resgate da Dilma, ele tem todo o direito. Agora, o que o presidente Lula não tem é o direito de fazer que eu acredite numa falácia, numa farsa, como ele deu nessa entrevista. Ora, teve uma decisão do Tribunal Regional Federal, da primeira região, que absolveu a Dilma de um processo. Bom, gente, peraí, essa ação que o TRF1 julgou não tem nada a ver com o processo de impeachment da presidente Dilma. Então o presidente Lula está tentando enganar o povo brasileiro por uma situação que não ocorreu. Essa ação que o TRF1 julgou, não julgou a Dilma no mérito da ação, foi proposta pelo Ministério Público Federal, porque naquela época eles acharam que ela abusou do poder do cargo que ocupava junto com seus assessores e ocultou, né, dados estatísticos relativos ao Brasil. Não foi, portanto, o processo de impeachment. Então o Lula falta com a verdade quando ele diz isso. Quando ele diz assim que quer recuperar Dilma, que Dilma não foi vítima, não, Dilma pode até ter sido vítima. Eu não concordei com o impeachment de Dilma, não. Se eu tivesse, é porque eu não gravava vídeo. Se eu tivesse gravando vídeo, eu pedia para vocês observar que eu não fui totalmente a favor. Eu sofri muito
porque eu condenei, né, esse movimento de direita que começou nessa direita radical, louca, aloprada de Jair Bolsonaro com a Lava Jato. E eu falava, gente, a Lava Jato está cometendo erros, a Lava Jato está cometendo erros, e eu apanhei muito. Se eu tivesse gravando vídeo, com certeza eu tinha um depoimento. Como eu não gravava ainda, meu blog, o meu canal do YouTube eu criei em 2016, mas fiquei esse tempo todo sem gravar. Comecei a gravar por volta de 2 anos, né? Então, o presidente Lula, como eu falei no início, tem todo o direito de resgatar a presidente Dilma, de dizer que a presidente Dilma foi vítima. Sim, a Dilma foi vítima pela sua incompetência. A Dilma, além de incompetente como presidente da República, ela foi incompetente na capacidade de dialogar com a Câmara dos Deputados. Ela se recusou a dar ao Centrão, né, o que Lula está dando, por exemplo, essa semana. Criando novos ministérios, trocando ministério, para quê? Para atender aos interesses lá do Centrão, do Republicanos e do PP, que levam, se eu não me engano, 90 votos, que é uma boa margem de voto. Agora, que custo? Né? Talvez a Dilma tenha se recusado a isso, porque o processo em si que levou Dilma à cassação, ao impeachment, foi que ela, gente, foi negligente, foi omissa e foi, assim, incompetente. Ela sabia que o que estava fazendo era errado, mas ela fez, acreditou que ninguém ia fazer o impeachment e ia ficar por isso mesmo. O que ela fez? Ela assinou 3 decretos, se eu não me engano, de um crédito suplementar, esses créditos sem autorização do Congresso Nacional, que configura crime, né? O crédito, né, ela assinou os decretos, criou um crédito especial, gastou como quis, e aí o que fez o Eduardo Cunha? Pegou esse defeito, ela liberou bilhões de reais por um decreto sem a autorização do Congresso Nacional, é crime de responsabilidade. E, acima de tudo, ela não passou, né, para os Caixa Econômico do Banco do Brasil os créditos referentes ao 13º, ao salário de novembro e dezembro dos pensionistas e aposentados do INSS. Quer dizer, ela usou os bancos públicos os bancos pagaram, ela não repassou o dinheiro do Tesouro Nacional. No Tesouro Nacional ela fechou o caixa muito alto, com muito dinheiro em caixa, para dizer, olha, eu sou uma presidenta como ela vê, que não gasto. Não, gente, ela estava devendo, ela não pagou, ela simplesmente não, o INSS ela tomou um empréstimo em branco, né, vamos dizer assim, né, supostamente um empréstimo à Caixa Econômica Federal e ao Banco do Brasil, dizendo, paguem o INSS e o 13º aí dos aposentados, que depois eu vejo vocês. Em janeiro do ano seguinte, ao invés dela repor, não, ela simplesmente continuou devendo ao Caixa Econômica, devendo ao Banco do Brasil. A Caixa Econômica, tudo bem, é 100% do governo federal, é dela, ela faz o que ela quiser. Mesmo assim, é vedado por lei, né? A lei lá veda que a Caixa Econômica empreste dinheiro à União, que o Banco Central empreste dinheiro à União, que o Banco do Brasil empreste dinheiro à União. Isso é vedado por lei, né? Então, a Dilma caiu por incompetência dela, por desrespeito às regras do jogo. Os políticos viram esse erro e fizeram o processo de impeachment, e que ele foi absolutamente autorizado pela Câmara Federal, com mais de 342 votos permitidos, foi para o Senado. O Senado aceitou o inquérito, chamou o presidente do Supremo Tribunal Federal, que é amigo da cozinha, amigo íntimo de Lula, o Lewandowski, que rasgou a Constituição. Lewandowski desrespeitou a Constituição, ele pegou a Constituição de 1988 e rasgou. O que ele fez? Ele não podia ter feito o que ele fez. Ele permitiu que a gente tire os direitos, a gente caça o mandato de Dilma, tira o mandato de Dilma, mas não tira os direitos políticos dela por 8 anos, o que foi um erro. Ele devia ter tirado, além do cargo, devia ter perdido os direitos políticos por 8 anos. Isso é lei, gente. Mas como golpe, se o presidente do Supremo Tribunal Federal foi quem dirigiu o processo no Senado Federal, como é que Lula tem tem a audácia
de dizer que o que aconteceu no impeachment da presidente Dilma foi um golpe. Não foi não, gente. Do mesmo modo, essa onda agora de Bolsonaro, que tudo para Bolsonaro isso é normal, isso não é crime. Gente, é crime. O que Bolsonaro fez durante 4 anos foi crime, foi desrespeito à Constituição. O Bolsonaro não cumpriu de forma nenhuma a questão da Constituição. O Bolsonaro isentou o que não podia ser isentado. O Bolsonaro deu indulto a quem não podia ter indulto. Quer dizer, foi um irresponsável Jair Bolsonaro. Além desse tráfico de joias. Gente, com todo respeito, eu falei no início do vídeo que eu não quero falar dessa maneira, agressão a uma determinada pessoa. Mas o que diz a lei? A lei diz que o bem, para você pagar o imposto, basta que ingresse com o bem no território nacional. Tá? Então, se o Bolsonaro ganhou uma joia lá como presidente da República, honestamente, e ele tivesse a boa intenção, fosse um homem respeitador das leis, ele tratava isso via mala diplomática. Chegaria ao Brasil com a mala diplomática, oficialmente, ia lá para o destino que é dado às joias, aos presentes dos presidentes da República. Mas não, ele me faz o quê? O assessor do assessor me traz 5, 6 mil euros, joias avaliadas em 5, 6 mil euros, na sacola. Passa no raio-x da alfândega, tem que passar como qualquer pessoa, todo mundo tem que ser revistado na alfândega, né? E Bolsonaro disse que isso não aconteceu. Isso é falta de respeito. É dizer que o povo brasileiro é burro. Acreditar em Jair Bolsonaro, essa mentira, é falta... Você que acredita que Bolsonaro é uma pessoa honesta, uma pessoa que não está mentindo, você está dizendo a você mesmo que você não tem valor. O Bolsonaro não tem consideração pelo povo brasileiro. Do mesmo modo, também o presidente Dilma, o presidente Lula, quando insiste em dizer que Dilma foi golpe, que ele quer resgatar Dilma. Resgatar Dilma, ele já resgatou. Ela tentou se candidatar para ser a senadora pelo estado de Minas Gerais, ficou em 4º lugar. O povo mineiro, graças a Deus, deu a resposta que a presidente Dilma tinha que receber. Agora o Lula, com todo respeito, deu a ela um cargo de vitalício lá nesse BRICS, que ela vai ganhar fortuna, tudo pago por nós. O BRICS não tem valor nenhum para o Brasil. Esse tal de BRICS não vai trazer vantagem nenhuma para o Brasil. Isso é mais uma invenção, é mais uma forma de gastar o dinheiro público, porque o tal do BRICS, gente, não vai trazer vantagem para o Brasil. O Brasil precisa de encontrar outros caminhos. Essa questão de Lula, de romper com os Estados Unidos, não tem nada a ver. O Lula porque quer ele ser contra os Estados Unidos, a favor das ditaduras da Índia, da China e da Rússia ao lado de Putin. Esse tal do norte-sul, sul-norte agora, que é o chamado antigamente terceiro mundo, não vai resolver nada não. O BRICS não tem nada a ver. Então, uma hora eu vou fazer um estudo sobre esse tal de BRICS. Ok, gente? Então, infelizmente, eu tanto A quanto B, eu falo mal de qualquer um. Errou, eu vou ter que criticar. Me desculpe o pessoal do PT dizer que Lula, infelizmente, ele usou de má fé quando ele disse que a Dilma foi absolvida. Não, Dilma não foi absolvida do processo de cassação. Dilma foi absolvida de uma das ações. O processo de impeachment da presidente Dilma não está sob júdice, que eu saiba. E foi presidido com uma pessoa honesta, que é uma pessoa ministro, amigo de casa, amigo de cozinha, de batente, de café da manhã, que é o Lewandowski. Você acha que o Lewandowski ia deixar passar um processo irregular, ele sendo amigo íntimo do presidente Lula? Não, gente, não vamos ter que acreditar que o ministro do Supremo, além de ser um muito competente, tem total respeito pelo ministro Lewandowski, ele não ia deixar fazer uma coisa dessa. Que ele cometeu erro, cometeu. Que ele rasgou a Constituição, rasgou, quando ele só tirou o mandato de Dilma e não tirou-lhe os direitos políticos por 8 anos. Isso foi o erro que o Lewandowski... Esse é o golpe. Se houve golpe na questão da Dilma, foi esse, tá? De só tirar o mandato e não os direitos políticos. Porque ela devia ter ficado sem o mandato e sem os direitos políticos durante 8 anos, conforme manda a lei. Ok, gente? Muito obrigado e até a próxima.